Hora de falar do episódio 2 de Dr. Stone, Vinland Saga e Fire Force. Vamos começar primeiro com Dr. Stone. E esse segundo episódio de Dr. Stone foi extremamente focado no humor e na ação. A gente vê logo no começo, quando eles finalmente vão tirar a Yuzuriha do seu estado petrificado, que aí o Taiju fala: opa, pera, ela tá pelada, vamos vestir essa menina primeiro. No meio do caminho, enquanto eles estão levando ela pra se vestir, aparecem leões, e aí eis o momento em que vem Tsukasa. Eu já tinha visto essa parte no mangá, mas ainda assim foi interessante de ver ela aqui no anime, porque na parte que ele tá sentado, eu acho que a trilha sonora e os efeitos especiais deram um peso pra aparição dele muito mais forte. Porque ele tá sentadão lá, tipo, quietão, peladão, todo petrificado, quando jogam o líquido e começa a rachar as pedras. Na hora que baixa, que ele manda a seguinte frase: qual é a situação? Foi muito frase do tipo, mano, só me fala o que tem pra fazer que eu resolvo aqui rapidinho. E aí você tem o quê? Um malucão de cabelo preto com uma cicatriz matando um leão. Eu acho que essa cena me é familiar, não é mesmo? Devo ter perdido a memória. E é bem interessante você ver que desde o começo o Senku já sentiu algo estranho ali. Falou, opa, esse cara é forte demais, não dá pra gente confiar 100%. E até tem aquela famosa cena onde, olha, a gente tem que procurar o carbonato de cálcio. Se eu não me engano é esse, carbonato de cálcio, que tem 4 utilizações pra ele. Ele só fala 3 e oculta a 4ª utilização, porque ele não confia 100% no Tsukasa. Ele falou, não, eu vou falar 4 utilização, vai que esse maluco usa a 4ª contra nós, e essa 4ª aí é um trunfo. A gente pode usar essa 4ª aí pra derrotar ele, caso ele se vire contra nós. E foi exatamente o que foi acontecendo ao decorrer do episódio. Ele foi se mostrando tipo, olha, eu te respeito muito, eu respeito bastante você, Senku, você é inteligente e tudo mais, blá blá blá. Só que quando foi chegando na parte final, o maluco foi surtando, tá ligado? Foi tipo, porra, a gente vai estar todo mundo aqui, só tem nós 3 de humano, a gente vai reviver todo mundo? Por quê? Se a gente vai reviver esses velhos impuros, não, vamos reviver só a juventude, vamos começar só uma coisa nova. Esse pensamento que lembra uma certa pessoa que queria purificar a humanidade, aí a gente viu a merda que deu. O fato dele me lembrar o Scar com o mesmo tipo de pensamento de querer ser o manda-chuva e tal, eu acho que foi interessante também. Cara, eu tenho grandes expectativas pro Tsukasa. Eu só li o primeiro volume, então não sei qual vai ser o decorrer da história depois da parte em que o que acontece após o primeiro volume. Eu tô até esperando pra ver e me surpreender aqui no anime, mas eu tenho grandes expectativas, viu, pra esse vilão pros próximos episódios. Eu sei que o maluco vai ter treta, eu sei que o maluco é embaçado, mas será que ele vai ser embaçado sozinho ou será que vão aparecer outras pessoas? Bom, estou ansioso pra ver. Gostei desse episódio, pra variar, a animação maravilhosa, eu adoro os traços do Boyd, cara. Não é um traço puxado por realismo, mas depois do que ele fez em One Piece, velho, não tem como não gostar do maluco. O segundo episódio de Vinland Saga, ele não foi aquela coisa já puxado pra ação como eu achei que seria. Ele ainda focou mais no pré-guerra, mais em colocar alguns personagens ali no seu devido lugar, o que foi interessante também de certa forma. Eu já queria um pouco mais de ação, mas o modo como foi o episódio também foi interessante. A gente vê ali o Thor totalmente tentando ter uma vida normal, quando de repente chega a Loki e fala, opa, aí ó, mataram a gente lá, os caras sabiam do que acontecia ao sábado, mataram todo mundo aí, a gente vai reunir a guerra, só vem. E o episódio foi decorrendo nisso, os dois conversando, aquela coisa do tipo, você abandonou a gente, o nosso rei tá disposto a perdoar você. Enquanto tudo isso acontece, o Thorfinn tá naquela coisa do tipo, eu não quero mais ser uma criança, mesmo tendo só 6 anos de idade, eu quero ir pra guerra, eu quero lutar e tudo mais. Então a gente consegue sentir no molequinho aquela vontade de lutar ao lado do pai, enquanto o pai já cansado de guerra só quer uma vida de paz. O que eu achei interessante é que vamos comparar uma série de Vikings que eu gosto bastante também, que é Vikings. Você vê que o Loki, ele é bem diferente do Loki apresentado na série Vikings. Eu achei interessante essa leitura do Loki. Eu acho que para um Viking tem mais perspectiva esse Loki de Vinland Saga do que o Loki do Vikings, apesar de eu gostar bastante do Loki, não sei se pela personalidade ou pelo jeito, enfim, pelo ator, qualquer coisa. E o Thor está me lembrando bastante o Ragnar também na série Vikings, sabe? Aquela pessoa que já lutou em bastante guerras e agora só quer ficar de boas na vila, só quer ficar em paz ali e construir
o seu legado, mais a guerra não acaba para os vikings. A guerra nunca cessa e eles são meio que forjados na guerra. Então vai ser interessante a gente ver esse desenvolvimento das pessoas que nunca foram para a guerra, que cresceram longe da guerra e agora vão ter que enfrentar ela. As pessoas que têm a mentalidade de que, nossa, a guerra é maravilhosa, a gente vai poder matar os inimigos, vai poder lutar e tudo mais, e agora vai ver que realmente não é tão bonito assim quanto eles imaginavam. Muitos talvez nem voltem para casa, e os que voltem vão voltar um pouco traumatizados ou até sem os membros também. E nós vemos uma pequena traição do Loki, né, que ele meio que não perdoou de fato o que aconteceu do Thor ter fugido. Então ele chamou o malucão lá e falou assim: ó, Askeladd, o negócio é o seguinte, ó, o Thor está vindo aí, o que você vai fazer com o navio, o que você vai fazer, faz o que você quiser, mas ele, eu quero que você mate ele. Então você vê que não rolou aquele perdão como ele disse que estava disposto a perdoar. Ele meio que tá forçando o Thor a montar um exército, e ele vai realmente utilizar o exército do Thor, os navios, as provenções e tudo mais, mas vai matar o Thor porque ele é um desertor e desertores não são perdoados. Então esse é o tipo de coisa que não me surpreende vindo de Vikings, é uma coisa que realmente acontecia. Mas o que eu mais gostei nesse episódio foi eles fugirem do estereótipo padrão de qualquer animação retratada de Viking e focar mais na retratação da realidade, e isso eu acho interessante, que sempre quando você vê uma retratação Viking, são os Vikings com aqueles chapéus e os chifres. Historicamente falando, os vikings não usavam esses chifres, e isso só existia na verdade porque era uma visão que os cristãos tinham dos vikings naquela época, né? Que eles eram tão demoníacos que pareciam ter chifres. Por isso eles sempre retratavam os vikings com chifres, e nem todos usavam. Pode dizer que existiam alguns que usavam, sim, mas nem todos usavam. A maioria era só aquele elmo seco e tudo mais, igual foi apresentado aqui neste episódio, e isso me agradou tanto que vocês não têm ideia. Eu gosto tanto dessa temática viking que até a minha primeira tatuagem vai ser uma tatuagem com a temática viking. Só me falta agora o tempo pra fazer ela, né? O segundo episódio de Fire Force foi aquele episódio que, cara, quando eu li no mangá essa parte, eu confesso que eu me emocionei e chorei. Porque é uma parte que ela vai muito além daquilo que é mostrado e daquilo que é dito nesse episódio. A gente tem no começo a rivalidade entre o Shinra e o Arthur Boyle, né? O Cavaleiro Rei, como ele se intitula. Eu sou o Cavaleiro Rei. Cavaleiro Rei. Ele sempre fala isso e tipo, mano, é muito babaca da parte dele, mas enfim, cria aquela certa rivalidade. É o cara que é considerado o demônio, ninguém gosta dele, aí você tem um cara que é o babacão, mas que é o popular, e aí tem uma rixa entre os dois, meio que Naruto Sasuke, então aquela coisa que já é padrãozinha de shonen, mas é sempre engraçada de ver sendo aplicada. E aí dentro dessa rivalidade, sendo ali personagens extremamente poderosos, tentam enfrentar a Maki, que mesmo não sendo tão poderosa quanto eles, tem mais experiência de batalha. Eu já cansei de falar isso aqui neste canal, que não importa o seu poder, mas sim a sua habilidade em utilizá-lo, e ela mesmo sendo considerada mais fraca, conseguiu derrotar os dois porque ela tem mais habilidade que os dois. Então ela vai ser uma boa treinadora para eles e vai ser muito interessante ver a evolução deles, mas de qualquer modo ela foi superior e conseguiu derrotar eles. Obviamente que esse episódio também foi pautado com bastante comédia de ambos os lados, né? Tanto da parte dos dois quanto da parte dela, você vê que eles brincam, zoam e tudo mais. Porém, a gente vai pra parte emocionante, que é a parte do caveirão na cadeira lá, do infernal na cadeira, que, meu amigo, essa parte quando chegou no mangá, eu achei muito interessante, né? Essa história de, olha, a gente não pode ficar exibindo as nossas armas porque dos familiares e tudo mais, então faz sentido. Você fala, porra, mesmo que seja um infernal, aquela pessoa já foi uma pessoa algum dia, então existe algum familiar dele que está ali e vai sofrer com a morte dessa pessoa, mesmo que ela se sinta aliviada por essa pessoa estar indo em paz depois de sofrer como um infernal. Ainda assim, ela vai ter aquelas lembranças. Então, eles se preocupam com isso, e eles não tinham tido acesso a isso ainda. Agora eles tiveram, e realmente faz sentido você se preocupar em não mostrar as armas. Só que enquanto eles não entram na casa, aparece um ser estranho e faz uma chama ali. Sim, Joker dá sua primeira aparição, mas não falarei dele neste episódio porque ele vai aparecer no próximo, então eu vou deixar pro próximo episódio, porque eu já vi, como eu disse, eu já vi essa parte no mangá, então sei que ele vai aparecer no próximo episódio. Eu quero ver como vai ser essa adaptação e no próximo episódio eu comento sobre ele. Mas vamos falar agora do infernal da cadeira. Por que essa cena me fez chorar no primeiro episódio? Cara, a gente sabe que quando você tem alguém
que você precisa cuidar, você é capaz de fazer coisas inimagináveis. E foi exatamente o que esse pai fez. A mãe já tinha se tornado uma infernal e morrido, e só sobrou ele e a filha, e agora ele também se tornou um infernal. E qual que era o problema? Ele tacar fogo na casa e acabar machucando a filha. Então, para evitar causar uma dor na filha, para evitar machucar a filha, ele se forçou e lutou com todas as forças para ficar sentado ali, aguentando aquela dor ao máximo, para proteger a sua filha, para não causar uma dor maior ainda nela do que a que ela já sentia por o pai ter se tornado um infernal. Então você vê que ele tá sentado ali, aparentemente numa calma, de boas ali, só pegando fogo, tipo um motoqueiro fantasma. Tô aqui de boas tomando meu chazinho da tarde. Ai, que delícia, cara. Mas não, o maluco tá sofrendo pra caramba. Tanto é que, a menos tirando o Shinra, que não percebe isso porque ele é tapado, todo mundo percebe, até o Arthur fala, deixa eu dar um fim nesse sofrimento dele. Então, cara, essa cena, na hora que eu vi no anime, eu já achei ela emocionante, mas quando eu li no mangá, meus amigos, essa cena, ela é muito tensa. Assim, os traços do anime são bem parecidos com os traços do mangá, mas o fato de ler o mangá e ter uma criatividade que me permite imaginar toda essa parte no mangá, o mangá consegue me emocionar um pouco mais do que o anime. Então, em alguns momentos, devo ser sincero que eu fiquei feliz por já ter lido isso no mangá antes, porque se eu tivesse visto isso aqui no anime, rapaz, essa cena aqui ia ser mais pesada do que ela já foi. De qualquer modo, foi uma parte extremamente emocionante e, como até fala aqui, né, realmente muito doloroso você ver uma pessoa que tá sofrendo para não causar sofrimento e ter que aliviar essa dor e não saber como confortar a pessoa que fica. E aí tem a cena no final bonitinha dos dois na beliche ali, o Arthur e o Shinra, mesmo tendo uma rivalidade, os dois se respeitam e se preocupam um com o outro. Achei isso bem bonitinho e tô ansioso pra ver como vai ser essa explicação. Como eu disse, eu só li o primeiro volume de Fire Force, não sei como vai ser a relação deles com esse Joker, não sei qual é a origem dos infernais, aquele pozinho que ele tá ali que taca fogo nas coisas, o que é aquilo. Então eu vou esperar sair no anime pra descobrir juntamente com vocês. E é isso. Esse vídeo fica por aqui, espero que você tenha curtido. Logo, se tudo der certo amanhã, tem o vídeo do episódio 3. Então se você curte, já se inscreve no canal, deixa o seu like, ativa o sininho e te vejo amanhã. Um beijo no coração e tchau!